Então, olá, alunos do 7º ano. Hoje nós vamos continuar nossa revisão de conteúdo. O conteúdo, os assuntos de hoje são classificação dos seres vivos e os reinos. Nós vamos recordar como a gente faz essa classificação, quais são os critérios que nós levamos em consideração e quais são os grupos que esses seres vivos são agrupados, que são colocados, dependendo das suas características em comum. Então, vamos lá, começar. Então, o que é classificar os seres vivos? Classificar os seres vivos é colocar eles em grupos de parentesco, grupos de coincidência. Então, eu só classifico um ser vivo com o outro, eu só agrupo eles em uma categoria se eles tiverem alguma semelhança. Então, isso é classificar. Então, lembre do exemplo que eu dei em sala. Se eu quiser indivíduos, organismos que só vivem em ambiente aquático, eu só posso pegar peixe, alga, planta, os corais, as baleias, mas eu não posso colocar nesse grupo, por exemplo, uma borboleta, porque a borboleta é um organismo de ambiente terrestre, não de ambiente aquático. Então, eu tenho que ter um critério para agrupar esses seres vivos. A ciência que faz esse processo de classificação eu chamo de taxonomia. Então, a taxonomia é a ciência que vai classificar, descrever e dar um nome para essas espécies. Então, o que é classificar? Botar naquelas categorias que a gente estudou, aqueles 7 grupos. Descrever, dizer onde é que aquele ser vivo vive, quais são as suas características, o que ele tem de diferente dos outros. E nomear é dar um nome científico dessa espécie. Quem começou esse processo de classificar, pelo esse processo de taxonomia, foi um escritor estudioso, cientista chamado Carl von Linné, ou como a gente pode chamar normalmente de Linneu. Ele criou um sistema para classificar os seres vivos, que é utilizado até hoje, que eu chamo de sistema Naturae ou sistema natural. Então, ele pega as características que esse ser vivo tem, compara com os outros e classifica esses seres vivos em grupos de parentesco, grupos de coincidência. Para ele fazer isso, primeiramente, ele tem que dar um nome para esses seres vivos. Ele tem que fazer uma nomenclatura científica. E para ele dar um nome de um ser vivo, ele tem que seguir regras. A primeira regra que a gente viu, os nomes dos seres vivos, os nomes científicos, eles têm que estar em latim. Por que eles não podem estar em nenhuma outra língua? Porque as outras línguas sofrem variações. Elas mudam com o passar dos anos. O latim, como é uma língua morta, onde nenhum país oficialmente utiliza o latim, eu posso colocar o nome da espécie em latim, porque ele não vai sofrer mais nenhuma variação. E em qualquer lugar do mundo que eu for, aquela espécie, aquele organismo, vai ter o mesmo nome científico. A segunda regra é que o nome das espécies tem que ser formado por 2 nomes. O primeiro se refere ao gênero, que é um gênero, é um grupo de parentesco. E o segundo nome eu chamo de epíteto específico, que é quem vai me dizer quem é aquele indivíduo. Então, lembre-se lá da nossa aula, se eu tiver 2 indivíduos, Panthera onca e o Panthera leo, eles têm o mesmo gênero, o mesmo grupo de parentesco, que é a pantera. Mas um é onca e o outro é leo. Então, um é a onça e o outro é o leão. Então, o epíteto específico me diz realmente que indivíduo eu estou falando. Próxima regra. Quando eu escrevo um nome de uma espécie, o primeiro nome tem que estar em letra maiúscula, que é o gênero, e o segundo nome em letra minúscula. Isso é sempre, é obrigatório ser desse jeito. Próxima regra. Se eu estou escrevendo o nome da espécie no computador, eu uso com essa letra curvadinha, que eu chamo de itálico. Se eu escrevo no caderno, eu vou sublinhar o nome dessa espécie. Mas eu posso sublinhar os 2 nomes juntos? Não, eu tenho que sublinhar o gênero, depois sublinha o epíteto específico. Depois que eu dou um nome dessas espécies e eu faço a descrição delas, eu vou tentar classificar, colocar nas categorias, em grupos. Que grupos vão ser esses? Vão ser esses 7 grupos que estão aí na imagem de vocês. O reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Se vocês olharem bem, do reino para a espécie, o tamanho dos grupos ele vem diminuindo.
Então, reino eu chamo de categoria mais abrangente, que é uma categoria que cabe muitos indivíduos. E a espécie é a categoria menos abrangente, que é aquela que cabe menos indivíduos. À medida que eu vou descendo nas categorias, eu vou diminuindo o número de indivíduos, tá certo? Vocês vão entender mais isso quando eu for falar do exemplo. Dessas categorias, o que é importante para a gente saber, primeiramente, a questão do reino. Nem todos os seres vivos pertencem ao mesmo reino, por isso que eles foram separados. Então, de maneira geral, nós temos 5 reinos. O primeiro reino é o reino Monera, esse aqui de baixo de uma cor mais arroxeada. Quem é que vai estar no reino Monera? As bactérias e as cianobactérias. Lembre-se, as bactérias elas são diferentes de todos os outros seres vivos. Elas só têm uma célula, tem célula procarionte, a maioria faz fermentação e podem ser aeróbicas ou anaeróbicas. Elas têm muitas coisas diferentes dos outros seres vivos. Por isso que elas têm um reino só para elas, que é o reino Monera. O segundo reino eu chamo de reino protista. No reino protista eu vou ter os protozoários e as algas, que vão ter características em comum para estarem classificadas nesse reino que a gente vai estudar depois. O terceiro reino é o reino fungi. Esse nome já diz, reino fungi são o reino dos fungos. Podem ser fungos pequenos, fungos grandes, fungos que só têm uma célula ou mais de uma célula, mas todos vão estar dentro desse reino. O quarto reino é o reino plante, que vão estar todas as plantas. E o quinto reino é o reino animalia, que vão ser o reino de todos os animais. Aqueles que vivem em água, na terra, que são pequenos, são grandes, que mamam, que voam, todos vão estar nesse reino animal. Então, nós temos 5 reinos: Monera, protista, fungi, plante e reino animalia. Agora, vamos entender melhor aquela questão da classificação que eu falei para vocês. Foi que eu disse, o reino é um grupo que cabe muitos indivíduos. A espécie é um grupo que cabe poucos indivíduos. Lembrem lá do conceito de espécie. Qual é que é o conceito de espécie? São indivíduos em comum que conseguem cruzar entre si e produzir um descendente fértil. Então, eu só vou ter na espécie indivíduos que vão ser iguais. Então, por exemplo, lá no nosso grupo, qual vai ser a nossa espécie? Homo sapiens. O Homo sapiens só consegue se reproduzir com outro Homo sapiens. Por isso que são indivíduos da mesma espécie. Então, vamos só ver aqui o exemplo. Nessa classificação, onde é que a gente quer chegar? Lá naquele último indivíduo lá, que é o urso americano. Só que a gente tem que vir de um grupo maior para um grupo menor. Então, vamos começar pelo reino. Aí, no reino, a gente tem o reino animal. Então, dentro desse reino, tem animais totalmente diferentes. Tem esponjas, tem estrela do mar, tem uma borboleta, tem peixe, tem lobo, tem uma jaguatirica e tem os ursos. Eles são do reino animal, mas eles ainda têm diferenças. Então, o que eu vou fazer com eles? Eu vou diminuir esse grupo. Então, vocês vão seguir a setinha que está apontando para esse lado, ó, que está diminuindo a variabilidade, tá certo? Então, diminuindo a quantidade de indivíduos. Então, do reino eu passo por filo. O filo que eu estou me referindo é o filo Chordata, que é o filo de animais que tem coluna vertebral. Então, daqueles que tinha anteriormente no reino, eu vou tirar esponja, estrela do mar e a borboleta, porque eles não têm coluna vertebral. Só que eu quero esse filo? Não, eu quero chegar lá no urso, sozinho. Então, eu vou ter que diminuir mais ainda. Agora, eu vou para a classe. Desses animais, eu só quero aqueles que são mamíferos. Então, eu vou tirar aí do grupo agora os peixes, o sapo e essa ave, que é uma gaivota, que tá aí no meio. Então, agora ficou só os animais que mamam. Vou diminuir mais ainda esse grupo. Vou para a ordem. Na ordem, eu só quero os animais que comem carne, os carnívoros. Então, eu vou tirar desse grupo essa baleia que tá aí na história. Ficou só os animais carnívoros. Vou diminuir a ordem carnívora mais ainda. Vou para a família. A família se chama Ursidae. Então, se eu tenho uma família que se chama Ursidae, eu só posso ter os ursos. Então, agora eu vou tirar o lobo e a jaguatirica. Fiquei só com os ursos. Dentro da família Ursidae, agora eu só quero o pessoal do gênero ursos, que são ursos mesmo.
Porque dentro da família ainda tem esse guaxinim que não é um urso. Então, no gênero, eu só fico com os 3 ursos. O americano, o urso pardo e o urso polar. Lá no finalzinho, ó, só tinha eles 3. Mas desses 3 ursos, eu só quero o americano, que é esse urso mais escuro. Então, ele vai ficar com a espécie. Vocês perceberam o que a gente está fazendo? Vem de um grupo maior, que é o reino, até a espécie, que é um único indivíduo, que é o urso americano. Então, é isso que acontece na classificação. Eu tenho um grupo que tem uma coisa em comum, uma característica em comum, que no nosso caso aqui eram serem todos animais, e eu fui diminuindo esses grupos até eu ter um único animal que eu queria, que é esse urso americano, esse urso mais escuro. E é assim que a gente classifica os seres vivos. Espero que vocês tenham relembrado esse conteúdo que a gente viu. Respondam o exercício, treinem em casa. É um conteúdo que dá um pouco de trabalho de vocês compreenderem. Se vocês quiserem ver o vídeo novamente, assistam e continuem estudando, para quando a gente voltar, já tá tudo na cabeça de vocês pra gente trabalhar um pouco mais rápido, tá? Então a gente se vê no nosso próximo vídeo, tá certo? Até mais!